Então agora a gente vai conversar sobre um conteúdo novo, né, que é a estática. Estática, que em geral o pessoal abomina, tá? E na real é para ser fácil, tá? Então vamos aproveitar porque é um conteúdo que dá para ir muito bem mesmo e o pessoal fica para trás. Tá? Então estática, na real, vai estudar o equilíbrio, tá? Então a gente fala estática, parece uma coisa de estar parado, né? Mas na verdade a gente vai estudar o equilíbrio de corpos extensos e partículas. Então a gente vai começar com a condição de equilíbrio de translação, que ela é utilizado para partículas, tá? Acho que no teu livro ele começa com um momento de força já, né? Ah, é verdade. Não vai ser muito na ordem do teu livro ali, tá? Acho que eu vou me concentrar direto em partícula, depois corpo extenso. Mas tá tudo ali, tá? E qualquer coisa tem um vídeo também para tu olhar. Então eu vou escrever aqui, ó. A gente vai olhar para o equilíbrio de uma partícula. Quando a gente fala partícula, entenda que não precisa ser um corpo pequeno, tá? Pode ser um corpo grande em que a gente despreze as dimensões pensando no contexto. A Terra, embora seja um planeta, né, não é um corpo pequeno, ela vai ser considerada uma partícula, por exemplo, na sua trajetória ao redor do Sol, porque a trajetória da Terra ao redor do Sol é muito maior do que a própria Terra. Então a gente pode considerar a Terra uma partícula. Uma moeda, acho que não tem nenhuma aqui, mas uma moeda, embora a gente pense mais facilmente em considerar ela uma partícula, ela pode ser um corpo extenso, sei lá, para uma formiga que atravessa a moeda. Né? O tamanho da moeda influencia no trabalho que a formiga vai ter para atravessar a moeda. Então, partícula é quando a gente abdica das dimensões. A gente vai desconsiderar as dimensões e para que uma partícula esteja em equilíbrio, tem apenas uma condição. A condição para que uma partícula esteja em equilíbrio é que o somatório de forças que atua sobre ela, e a gente escreve isso de uma maneira chique assim, ó, somatório de forças tem que ser igual a zero. Só que é a mesma coisa que dizer que a força resultante que atua sobre a partícula é igual a zero. Essa condição que a gente acabou de escrever aqui é chamada de condição de equilíbrio de translação. Translação é um movimento de sair do lugar, né? Rotação é um movimento de girar em torno de um polo de rotação. Então, quando eu digo que uma partícula está em equilíbrio, a única condição que precisa ser satisfeita é que ela tenha equilíbrio de translação, porque uma partícula, já que ela não tem dimensões, eu não consigo avaliar a rotação para ela, né? Ela nunca vai girar em torno de um ponto nela mesma, porque ela não tem dimensões para ter rotação. Então, para uma partícula estar em equilíbrio, é necessário o suficiente que o somatório de forças que atua sobre ela seja igual a zero. E aí eu peço para tu lembrar, ó, que lá na segunda lei de Newton a gente viu que se não tem força resultante, não tem aceleração também. Que tem a ver com a primeira lei de Newton também, que é a lei da inércia, né? A condição para a inércia é a força resultante igual a zero. É a aceleração ser igual a zero. Então, uma partícula estará numa situação de equilíbrio de translação quando a resultante das forças que atuar sobre ela for igual a zero ou quando a aceleração dela for igual a zero. E aí tem duas possibilidades para uma partícula estar em equilíbrio, tá? Não é uma só. Ou é repouso ou MRU. Então, uma partícula está em equilíbrio quando ou está parada ou está em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui meio que a gente já viu lá na primeira lei de Newton, né? É a situação de inércia. Na segunda lei pensa se a força resultante é zero, a aceleração vai ser zero. Agora, como é que eu aplico essa condição de equilíbrio de translação a uma partícula? Aí eu vou fazer um raciocínio aqui, ó, vou chamar de construtivo contigo, ó, como se fosse um exemplo para tu raciocinar junto comigo, tá? É uma coisa bem simples, mas é bom construir que fica mais fácil. Imagina que eu tenho uma partícula aqui, Luiz, ó. Perdão, Jade. Tá aqui a partícula, Jade. Se não tem nenhuma força atuando sobre essa partícula, é ou não é zero a resultante que atua sobre ela? O somatório de forças, ela não é igual a zero? É. Então eu posso dizer que essa partícula está em equilíbrio? Posso. Ela está em equilíbrio porque não tem nenhuma força atuando sobre ela. A partir do momento que existe uma força atuando sobre ela, vou chamar essa força aqui de F1. Ó. Eu já não posso mais dizer que ela está em equilíbrio. Eu tenho que dizer que ela não está em equilíbrio porque a força restante que atua sobre ela não é igual a zero. O que precisa acontecer ali para que ela esteja novamente em equilíbrio?
uma força de mesmo módulo que aponta em sentido contrário, tá certo? Ó. A lógica é essa, tem que ter uma força que aponta para o outro lado. Ó. Qual é que seria a condição de equilíbrio, né? Qual é que seria a relação entre essas duas forças para que essa partícula esteja novamente em equilíbrio? Elas têm que ter módulos iguais. Eu vou dizer, F1 tem módulo igual a F2. Porém, se eu desenhar uma terceira força aqui, eu vou desenhar a força F3, ó. Aqui está a força F3. Essa partícula pode estar em equilíbrio? É uma pergunta. Tem três forças nessa situação que tem a mesma direção, F1 e F3 apontam para a direita, F2 apontam para a esquerda. Essa partícula pode estar em equilíbrio? Pode. Mas qual é que é a condição para que ela esteja em equilíbrio? Ó, para que o somatório de força seja igual a zero, tá correto o que tu falou, tá? Para que o somatório de força seja igual a zero, quer dizer que F1 mais F3, que são as duas que apontam para a direita, tem que ser igual a F2. Que é o mesmo que dizer que F1 mais F2 mais F3 tem que ser igual a zero, somatório vetorial, né? Só como eu sei que o F2 vai ser negativo necessariamente, né? Passo o F2 para o outro lado, F1 mais F3 tem que ser igual a F2. Até aqui tudo bem? Agora imagina que a partir dessa situação, essa condição é satisfeita, a partícula está em equilíbrio. Aí eu venho aqui e boto outra força. Ó. Botei uma força vertical para cima e chamei ela de F4. Essa partícula pode, nessa situação, estar em equilíbrio? Não pode porque antes o resultado era zero assim, né? E eu criei uma força que não pode ser anulada por nenhuma dessas. Então ela não está mais em equilíbrio. O que precisa acontecer para ela novamente estar em equilíbrio? Tem que ter uma força de módulo igual a F4 em sentido oposto. Eu vou botar a F5 aqui para baixo, ó, e vou dizer assim, ó, bom, se fossem apenas essas 5 forças que atuassem sobre a partícula, eu teria que dizer que F1 mais F3 é igual a F2 e que F4 é igual a F5. Só que agora a gente vai separar essa condição de somatório de forças igual a zero em duas subcondições. Uma condição de equilíbrio na horizontal, a gente vai dizer somatório de força na direção horizontal é igual a zero. E vai dizer também que o somatório de forças na direção horizontal é igual a... Opa, na direção vertical é igual a zero. Na vertical são F4 e F5. Então, eu vou escrever aqui, ó. F4 vai ser igual a F5. Até aqui, mamão com açúcar, né? Força para a esquerda igual a força para a direita, força para cima igual a força para baixo. Mas pode acontecer, e vai acontecer, de em uma situação eu ter uma força assim, ó, que é a oblíqua, F6. Aí a F6 ela não se encaixa totalmente nem na horizontal nem na vertical, porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Essa força que é oblíqua em relação ao x e ao y, a essas direções perpendiculares, eu vou decompor, né? Então eu vou ter que atribuir componentes. A componente na direção vertical eu vou chamar de F6y e a componente horizontal eu vou chamar de F6x e vou dizer que essas componentes agora vão entrar cada uma delas num somatório de força igual a zero, F6x. F6x está ajudando quem na horizontal? O F2. Então, vou escrever que F1 mais F3 tem que ser igual a F2 mais F6x. E aí, na vertical, F4 não vai mais ser igual a F5. Para que essa partícula esteja em equilíbrio, é necessário que F4 seja igual à soma de F5 com F6y. Porque é vertical, né? Aí, se a questão nos dá um desses dois ângulos, eu posso encontrar tanto F6x quanto F6y em função de F6. Imaginando que seja o ângulo em relação à horizontal aqui, ó, eu sei o θ. Como é que eu faço para decompor? A gente vai usar aquela regra do com e sem. F6x está com o θ, por isso que eu posso dizer que F6x vai ser igual a F6 vezes cosseno de θ. F6y está sem o θ aqui, né? Não está aqui, né? Então, F6y vai ser o F6 vezes seno de θ. Então, F6y vai ser igual a F6 vezes o seno de θ. Olha, cabelo grudado no quadro. Foi? Então, se eu tiver um ponto em que tem várias forças sendo aplicadas para
dizer que aquela partícula está em equilíbrio, para achar uma das forças, atração em um cabo, atração no outro cabo, a gente vai ter que fazer isso aqui. Tudo bem? Vou te mostrar um exemplo agora, Lu. Não sei se tu quer tirar foto, mas eu... Oi? Isso não é nada novo, né? É a mesma coisa daquele da decomposição dos vetores. A gente usa bastante decomposição de vetores, mas a partir de agora a questão vai te perguntar assim, ó, qual é que é a tal tração para que o sistema esteja em equilíbrio? Vai mudar a pergunta, né? Mas é bom que tu encare como uma coisa que não é nova, porque não tem nada de conteúdo novo mesmo, né? É uma pergunta que tu vai usar coisas que tu já aprendeu. Vou colocar um exemplinho aqui, ó, que é bem comum de aparecer em prova, e depois a gente vai ver outro, depois a gente vai ver uma outra coisa, e a gente terminou o equilíbrio de partícula. Esse é rápido, tá? Deixa eu botar aqui um exemplo 2. É 2, né? 2. Vou desenhar aqui o teto, vou desenhar a parede, eu vou desenhar aqui um corpo pendurado, vou anotar nele, sei lá, peso P mesmo. Aí aqui vai ter uma corda que une o corpo à parede, uma corda horizontal, e uma outra corda que é oblíqua, assim. Aí a questão vai dizer que tem uma corda A, que prende o sistema à parede, e uma corda B que forma em relação ao teto um ângulo, sei lá, de 30 graus. Ó, vamos botar o valor do peso aqui, ó. Daí a gente pode resolver mesmo, né, fazer conta. Vou dizer que o peso aqui é, sei lá, 200 newtons. Aí a questão vai te perguntar quais são as trações nas cordas A e B. Bom, eu tenho que usar as duas condições de equilíbrio, né? Dizer que o somatório de forças na vertical é igual a zero, o somatório de forças na horizontal é igual a zero. Então eu vou olhar para essas duas direções e vou ver que forças que tem que se igualar para que o corpo esteja em equilíbrio, para a gente poder aplicar a condição de equilíbrio a essa partícula. A partícula para a gente vai ser esse nó aqui, tá? E aqui onde tem as três cordas eu vou desenhar três forças. A força peso, que aponta vertical e para baixo. Então eu vou botar aqui, ó. O peso, que a gente sabe quanto que é, né? 200 newtons. Essa é uma força. A tração no fio A, que é a tração no fio que está puxando o ponto para a direita, TA. E a tração no fio B, vou fazer de verde aqui, ó. A tração no fio B que está puxando o sistema para o teto. Aqui está o TB. Para fazer somatório de força igual a zero na direção horizontal, escrever aqui, ó, somatório de forças na direção x é igual a zero. Eu vou ter que dizer que TA é igual a alguém, mas não tem ninguém na direção horizontal para a esquerda. Tem a componente do TB. Então eu vou usar essa decomposição para aquele vetor que não é nem horizontal e nem vertical. Vou dizer que aqui na direção horizontal tem uma componente chamada TBX e na vertical tem uma componente chamada TBY. A partir de agora, Jade, a gente não vai mais pensar em TB. A gente vai pensar só em TBX e TBY. Quando eu decomponho o vetor, eu penso nas componentes, não penso mais no vetor que foi decomposto. Então, na direção horizontal, qual é que vai ser a condição? O TA tem que ser igual ao TBX. Quando é que é o TBX se o ângulo entre o fio e o teto é 30 graus? Tem que perceber que esse ângulo de 30 aqui, ó, também é o ângulo entre o TB e o TBX, concorda? Isso, daí vai ser cosseno. Se tu tiver dificuldade em alguma questão para perceber onde é que é o ângulo, tá? Eu te aconselho a dizer mentalmente o ângulo entre que direção que é. Olha só, entre a direção horizontal e a direção da corda. Aqui embaixo tu repete. Entre a direção horizontal e a direção da corda. Daí tu vai saber exatamente onde é que é o ângulo, tá? É bem fácil, é só fazer isso. Tá, então eu sei que o TBX é TB vezes cosseno de 30. Então, TA vai ser igual a TB vezes cosseno de 30. Embora eu saiba cosseno de 30, ou a questão venha trazer, eu não sei nem TA e nem TB, a partir dali eu empaquei.
mas não quer dizer que eu não vá resolver, né? O que eu preciso para resolver essa questão? Agora eu vou pensar no somatório de forças na vertical e vou dizer que é igual a zero. Então, somatório de forças na direção y vai ser igual a zero. Isso quer dizer que agora está pronto, né? Ó, TBY vai ser igual ao peso. Então, TBY é igual ao peso. E o TBY é TB vezes seno, né? Porque está seno 30. Então, TB vezes seno de 30 é igual ao peso. TB eu quero descobrir, né? Seno de 30 eu sei que é 1 meio, agora a gente terminou. TB vezes 1 meio é igual ao peso, que é 200. Passo 2 multiplicando, quer dizer que TB, vou fazer aqui pro ladinho, ó. TB é igual a 400 newtons. Agora que o TB é 400, eu posso achar o TA. TA vai ser igual a 400 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Quer dizer que o TA é igual a 200 raiz de 3. Tudo bem? Tranquilinho? É fácil, né? Tem questões assim. Aqui pode ficar mais fácil ainda, tá, Jade? Como? Toda vez, e aqui é bem específico, tá? Esse jeito que eu acabei de resolver é um método genericão, ele resolve todas. Decompõe em x em y, para direita igual para esquerda, para cima igual para baixo, que já é. A única dificuldade que pode ter é ter que decompor muita força. Mas é só trabalhoso, não é mais difícil. Quando eu tenho 3 forças, lembra que eram 3, né? E 2 delas têm 90 graus entre elas, tem uma maneira bem mais fácil de resolver que não precisa fazer tudo isso aqui. Tu vai desenhar um triângulo retângulo. E tu vai começar sempre por quem é oblíquo, quem não é perpendicular a ninguém. Eu vou começar pelo TB. Desenho o TB como o TB é. Ó. Vou desenhar o TB aqui, ó. O TB é assim. Ó. Tá, pode não ficar com uma inclinação perfeitamente igual, né? Mas desenha ele inclinadinho assim, ó. Esse aqui é o TB. Aí a gente vai para uma outra força. Tu pode escolher qual. Tu quer ir para TA ou para peso? Peso? Peso é vertical, né? Então o peso ou vai à direita aqui ou à esquerda. Tu quer desenhar ele onde? Também tanto faz. Pode ser direita? Então eu vou desenhar o peso aqui à direita, ó. Vertical e para baixo é o peso, né? Ó. Aqui está o peso. Onde será que eu tenho que desenhar o TA para fechar o triângulo retângulo? Lá em cima, ó. E aponta para direita. Aqui está o TA. Agora só falta uma coisa para a gente ser feliz aqui. Botar o ângulo. Onde é que eu desenho o ângulo? Ó, o ângulo entre a direção do TB e a horizontal, né? Entre a direção do TB e a horizontal é aqui, ó. Esse é o ângulo. Esse é o 30 graus. Por que agora a gente resolveu? Porque a gente pode usar seno, cosseno e tangente. Ó, cateto oposto, que eu conheço, e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno, né? Então quer dizer que seno de 30 é peso sobre TB. Ó, tá aqui, ó. Seno de 30 é peso sobre TB. E para achar o TA, cosseno de 30 é TA sobre TB. Cosseno de 30 é TA sobre TB. É a mesma solução matemática, mas é mais fácil desenhar o triângulo retângulo, não precisa ficar fazendo decomposição nem nada. Aí, para qualquer lado, não, se tu tivesse colocado o peso aqui, ó, o TA ia estar aqui embaixo, mas a relação trigonométrica ia ser a mesma. Tudo bem? Foi? Tranquilo? Agora eu vou te mostrar um outro exemplo que tem a ver com quando eu não tenho duas forças perpendiculares entre si e é uma questão que é bastante cobrada. Eu devia ter desenhado esse triângulo mais para a esquerda, que eu vou apagar e vou desenhar ele para ocupar melhor o espaço. Não, eu desenho de novo. Senão tu vai ter duas fotos do mesmo quadro, daqui a pouco tu vai achar que é a mesma, vai deletar, sabe? Vamos garantir, né? Ó, mais uma, né? Tem gente que faz o triângulo aqui mesmo, tá, Lu? Jade, tu bota aqui e aqui, né? Entendeu? Dá para desenhar. Mas aí depende da organização mental da pessoa, né? Às vezes atrapalha. Então tem que ver, né? Se para ti não seria problema, pode fazer. Lembrando que é só quando tem dois perpendiculares e um que não é perpendicular a ninguém, né? Mais de 3 não dá mais. Mais de 3 é com decomposição. E aqui tá. Quando duas delas tiver um ângulo de... Exatamente. E aí o ângulo a gente botou que tá aqui, né? O 30 graus. Tá.
Agora eu vou para o exemplo 3. Imagina que tem um teto aqui, ó. E aí tem duas cordas que seguram um corpo pendurado no teto. Vou desenhar as cordas aqui. Uma corda aqui e outra corda aqui. Eu vou explorar uma condição, uma situação em que os ângulos que a corda faz em relação ao teto são iguais aqui, ó. Teta e aqui é teta. Mas no meio do desenvolvimento a gente vai perceber como é que se resolveria se os ângulos não fossem iguais também, tá? Mas como geralmente é igual, a questão do teu simulado era igual inclusive, né? Tinha o bondinho aqui, lembra que tu me perguntou? E as duas cordas assim, né? Tá vendo? É o bondinho. Só que eram os pilares, eram as torres, né? Não era o teto. Daí tinha que pensar, exatamente. Tinha que pensar, é pior porque tem que fazer o desenho. Eu sempre disse isso, né? Se tem o desenho é melhor para ti, né? Tu não precisa fazer o desenho, né? Tem gente que tem medo de questão que tem desenho, eu tenho medo das que não tem. Por quê? Porque se eu desenhar errado, eu penso errado, né? Tá. Então aqui eu vou chamar só de P. E aí o ponto em que a gente vai considerar em equilíbrio é esse aqui, a junção das três forças, né? Que tá esse ponto aqui, ó. Então eu tenho o peso para baixo, que no caso lá era o peso do bondinho. Eu vou chamar de T1 por enquanto, tá? Essa força aqui eu vou chamar de T1, que seria a tração na corda da direita, T1. E aqui eu vou chamar de T2, que seria a tração na corda da esquerda, T2. Para descobrir a relação entre essas forças, eu vou precisar decompor tanto T1 quanto T2, porque nenhuma delas é nem na X nem na Y, então elas vão ter componentes nas duas direções. Então, vou colocar aqui duas direções perpendiculares entre si, a X e a Y. E aí eu decomponho. Para a direita aqui vai ter, como é que eu vou chamar essa componente aqui? T1x e para a esquerda T2x. Para cima eu vou ter T1y. Eita, que lamuseira. Não era isso que eu queria fazer. Eu desenhei o TX de novo. Era pontilhadinho que eu queria fazer. Agora sim. Aí eu vou ter aqui T1y e aqui eu vou ter T2y também. Meu Deus do céu. Tudo que o cara tá do lado errado do desenho. Brincadeira, desculpa, eu desenho mal mesmo, né? Aqui tá o T2y. Pronto. Uma coisa que quem tá assistindo a gravação é dar um zoom na tela, né? É o jeito, né? Pelo menos assim fica mais ou menos bem gravado, né? Agora a gente vai usar somatório de forças igual a zero. Vou começar pelo x. Não precisa, né? Mas eu vou começar. Somatório de forças na direção x é igual a zero. O que isso significa? Olha para quem é x aqui. T1x e T2x. Então essas duas componentes na direção horizontal de cada uma das trações têm que ser iguais. Vou escrever. T1x tem que ser igual a T2x. Aí eu descobriria T1x e T2x se eu tivesse o ângulo entre alguma direção e T1 e T2. Eu tenho os ângulos entre a direção de T1 e a horizontal, então eu posso transplantar esse ângulo aqui para baixo. Ó. É o mesmo ângulo θ. Do outro lado, como aqui também é θ, aqui também vai ser θ. Se não fosse, aí a gente ia ter que colocar o ângulo que está aqui em cima aqui e o que está aqui aqui. Mas acaba sendo todo mundo igual nesse exemplo que eu estou te mostrando. Tá? É que na verdade é assim, ó. São duas retas paralelas atravessadas por uma mesma transversal. Tu aprendeu isso na matemática, né? Faz tempo, eu acho até. Ó, quando tem duas retas paralelas atravessadas por uma mesma transversal, os ângulos agudos são... É o mesmo desenho, só que é só um pedacinho lá. A gente até é preconceituoso, porque a gente diz que quando tem duas paralelas atravessadas por uma mesma transversal, os ângulos agudos são iguais. Os obtusos também são, né? Só que a gente só fala dos agudos. Né? Preconceito. Tô brincando. Agora, quanto é que seria o T1x, então, se eu já tenho ângulo? T1x vai ser T1 vezes seno ou vezes cosseno de θ?
Tá com ou sem o ângulo aqui? O T1x, ó, gente, T1x tá com ou sem? Então é vezes cosseno. Então eu escrevo aqui, ó. Eu pensei uma coisa quando eu... T1 vezes cosseno de θ é igual ao T2x vai ser o quê? Vai ser T2 vezes cosseno também. Então, T2 vezes cosseno de θ. Presta bem atenção em mim aqui, ó. Eu tenho cosseno de θ de um lado e cosseno de θ do outro. O que eu vou fazer aqui? Vou cortar e vou chegar à conclusão de que quando esses ângulos são iguais, daí por isso eu vou cortar cosseno de θ com cosseno de θ, as trações nas duas cordas 1 e 2 vão ser iguais. Eu não descobri quanto que é, mas eu já sei uma verdade. Se o ângulo que as cordas fazem com a horizontal ou o ângulo que as duas cordas fazem com a vertical forem iguais, as trações nas cordas vão ser iguais. Não erra isso, tá? A tração não tem a ver com o comprimento da corda, tem a ver com o ângulo. Por exemplo, se eu não tivesse o teto aqui, se eu tivesse a parede aqui, ó, tá vendo? E a corda estivesse presa aqui, ela ia ter um comprimento menor, concorda comigo? Mas a tração ia ser diferente ou ia ser a mesma? Ia ser a mesma porque o ângulo que ela faz com a horizontal é o mesmo. Tá? Não é por causa do tamanho da corda, é por causa do ângulo. Daí, eu sei que as trações são iguais, a gente pode depois chamar só de T, né? É a tração em cada uma das cordas. Mas eu não descobri quanto que é. Para onde que eu vou, será? Agora eu quero descobrir quanto que é. Para Y, né? Para vertical. Então, para terminar, somatório de forças na direção vertical vai ser igual a 0. Tá. O que isso quer dizer? Na vertical tem o T1y e T2y para cima e tem o peso para baixo. Então, vou fazer mais para cá. T1x mais y mais T2y vai ser igual ao peso. Quanto é que é T1y? T1 vezes seno ou cosseno de θ? Seno que está 100, né? T1 vezes seno de θ mais T2y vai ser T2 vezes seno de novo, né? Mais T2 vezes seno de θ. Isso aqui é igual ao peso. Lembra que T1 e T2 são iguais, né? Então isso aqui é T seno, isso aqui é T seno. Então eu vou escrever 2T vezes seno de θ é igual ao peso. Quer dizer que a tração em cada uma das cordas vai ser igual ao peso do bondinho dividido por 2 vezes o seno do ângulo que a corda do bondinho faz com a horizontal, que era o que ele tinha te dado. Se tu lembrasse dessa equação na hora, ó, já estava resolvido. Não está em todos, né? Tinha que estar vezes seno aqui desse lado também. Tá? Tudo bem? Agora eu quero conversar sobre um detalhe contigo. Ó. Se os ângulos não fossem iguais, a gente não ia ter uma igualdade aqui. A gente ia ter T1 vezes cosseno de alfa, sei lá, igual a T2 vezes cosseno de beta. E aqui eu ia ter seno de alfa e aqui eu ia ter seno de beta. As trações não iam ser iguais, mas eu ia resolver, né, Jade? Por quê? Porque aqui eu tenho uma equação para duas incógnitas e aqui eu tenho uma outra equação para as mesmas. Eu substituo, né, e resolvo. O que acontece quando os ângulos são iguais é que fica mais fácil e a gente pode avaliar outra coisa também. Olha só. O que aconteceria com a tração em cada uma das cordas se eu fosse unindo gradativamente essas cordas até as duas encostarem no mesmo lugar aqui? O que ia acontecer com esse ângulo aqui, ó, se eu fosse unindo as cordas? Concorda que esse ângulo ia aumentando? Ó, aqui ele é mais perto de 90, né? Aqui ele é 90. Quer dizer que o maior ângulo que pode ter aqui é 90. E o seno de 90 é quanto? 1. Lembra que seno de 90 é 1? Seno de 90 é 1, então o peso, a tração seria o peso dividido por 2. 2 vezes 1 é 2, né? Faz sentido se eu tiver duas cordas na vertical, cada uma fazer metade da força-peso para equilibrar o corpo? Faz. Tem duas cordas segurando um corpo, e em cada corda eu estou fazendo metade da força. Faz sentido? Claro que faz, né? Tá até de boa, é assim mesmo. Tá aqui tranquilo? Agora eu vou fazer o contrário. Ao invés de juntar, eu vou separando as cordas, separando. O que vai acontecendo com esse ângulo aqui? Ele vai diminuindo. Quanto mais eu esticar a corda aqui, né, mais vai diminuir esse ângulo. E o menor ângulo seria 0, né? Mas quanto que é seno de 0?
Zero. Seno de zero é zero. E aí 2 vezes 0 é 0, daí a tração seria peso sobre zero. Divisão por zero não existe, ou a gente pode dizer assim, ó, quando o denominador se aproxima de zero, o resultado da fração tende a infinito. Tipo, fica infinitamente grande. Por quê? Porque eu estou dividindo um valor por um número muito pequeno, o resultado vai dar grande. Quer dizer que se eu esticar demais a corda, a tração vai ser muito grande e o cabo vai acabar rompendo. Por isso que a gente nunca consegue deixar efetivamente na horizontal. Foi? Tudo bem mesmo? Que horas são? Olha para nós ali. E dá para tirar uma fotinha. Vamos comer? Já que hoje tem, né? A gente vai ver, ainda no equilíbrio de partícula e equilíbrio de corpo extenso, fica para a semana que vem, para a gente terminar esse conteúdo, o teorema de Lamy. Esse teorema de Lamy tem a ver com o equilíbrio de uma partícula sob a qual atuam 3 forças. E esse teorema de Lamy utiliza uma equação lá da matemática chamada lei dos senos. Na verdade são 3, tá? Olha só. Eu tenho um ponto e aí tem 3 forças atuando sobre essa partícula. Vou desenhar aqui, ó, a força F1, que aponta para baixo. A força F2, que aponta inclinada para a direita. F2. E a força F3, que aponta inclinada para a esquerda aqui, ó. Acho que vou fazer verde. Bem tricromático, né? RGB. Aqui, ó. F3. Existe como, sem fazer aquela decomposição, relacionar essas 3 forças. Sendo os ângulos alfa entre F2 e F3, beta entre F1 e F2 e gama, o ângulo entre F2 e F1. Parece aqueles pense bem, né? A gente vai escrever assim, ó. A força F1 dividido pelo seno do ângulo oposto à força F1. Qual é que é o ângulo oposto a F1? Alfa. Sobre seno de alfa vai ser igual a F2 sobre seno de quanto? O F2 está para cá, usei a mesma cor, né? Seno de beta, para ajudar. Igual a F3 sobre seno de gama. Por que dá para a gente fazer isso? Lembra que a gente montou um triângulo retângulo quando 2 forças eram perpendiculares? É mais difícil, mas a gente pode montar um triângulo que não é retângulo aqui. A gente pode montar um triângulo que diga F2, tá aqui o F2. Na ponta do F2 a gente vai desenhar o F1. Aqui está o F1. E na ponta do F1 a gente vai desenhar o F3, que vai terminar na base do F2 aqui, ó. Desenhar o F3. Aí eu quero que tu perceba que num triângulo, lá na matemática, a gente sempre pode usar isso aqui, lembra? Lei dos senos é lá da matemática, tá? Pode ser que tu não lembre, mas vai aparecer lá. Tem lei dos senos e a lei dos cossenos que a gente já usou na soma de vetores, né? Quando era um ângulo qualquer. Aí eu vou pensar assim, ó. O F1 tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo oposto ao F1, que deveria estar aqui embaixo, ó. Aí eu quero que tu perceba o seguinte, ó. Se eu prolongar a direção do F3, aqui ó, F3, que ângulo que eu tenho aqui? Não é o alfa? Ó, entre F3 e F2, entre F3 e F2, esse ângulo agudo é o alfa. Esse cara aqui ó, é o que falta para dar 180, 180 menos alfa. Então ficaria F1 sobre seno de 180 menos alfa. Só que quando dois ângulos somam 180, os seus senos são iguais. Então eu posso dividir por seno de alfa. Aqui o ângulo oposto ao F2, vou botar ele aqui, ó. Este ângulo aqui, ó,
eu vou prolongar a direção do F1, ó. Vou prolongar a direção do F1 aqui para baixo, ó. Entre a direção do F3 e a direção do F1, quem que tinha de ângulo aqui, ó, entre a direção do F1 e do F3? Beta. Então, esse ângulo aqui é beta, ó. Quer dizer que esse ângulo aqui é 180 menos beta. Então, F2 sobre seno de 180 menos beta ou F2 sobre seno de beta não faz a menor diferença. Então, na verdade, que eu estou aplicando a teorema de Lamy lá da matemática para dizer que a resultante das forças é igual a zero, e ela é zero, Jade. Por quê? Porque se eu fizer assim, ó, força 1, aí lembra do método da superposição, né? Depois da força 1 eu desenho a força 3, depois da força 3 eu desenho a força 2. Se começou e terminou no mesmo ponto, quando eu estou somando vetores, quanto é que é a resultante? Zero. E a resultante tem que ser zero para essa partícula estar em equilíbrio. E aí, por fim, né, este ângulo aqui, ó, se eu prolongar, deixa eu ver qual que é mais fácil da gente ver. Se eu prolongar a direção do F2, ó, prolonguei a direção do F2. Entre a direção do F2 e a direção do F1, esse ângulo obtuso aqui era o gama, né? Então, esse ângulo aqui vai ser o gama. Esse cara aqui é 180 menos gama. Foi? Então, toda vez que tu tiver três forças, mesmo que não tenha um ângulo de 90 graus entre duas delas, mesmo não sendo a regra do triângulo retângulo, tu pode escrever F1 sobre o seno do ângulo oposto é igual a F2 sobre o seno do ângulo oposto, que é igual a F3 sobre o seno do ângulo oposto. Às vezes tu vai ter que achar esse ângulo, às vezes a questão vai te dizer assim, ó, entre o F2 e a horizontal tem 30 graus. Pô, quanto é que é o gama aqui? Se entre aqui e aqui tem 30 e entre aqui e aqui tem 90. O gama é 120. Daí tu vai colocar seno de 120 no lugar do gama. Seno de 120 ou seno de 60, não faz diferença. Pelo menos o 30 ela tem que dar. Tudo bem? É isso, tá? Na aula que vem, aí eu vou juntar os dois para postar tudo junto, tá? O que foi? O restinho. Tá. Eu vou juntar as duas, já vou colocar junto, tá? Na sequência. Tudo que não for corpo extenso, tá, gente? Tudo que não for barra, tu pode tentar resolver, tá? Eu acho que eu... Isso. Ó, quando tem corpo extenso assim, tu não faz, mas quando tem partícula, tu pode fazer. Aqui, ó, aqui. Essa de Roldana ainda não, mas logo vai ver semana que vem. Tá bom? Obrigado pela